Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Nessas duas aulas agora, que é a aula 5 e a aula 6, nós vamos falar um pouquinho mais sobre potência, né? Nas aulas ao vivo já comecei a falar, mas aqui agora eu quero deixar tudo bem explicadinho, bem esmiuçadinho para vocês tirarem todas as dúvidas, tá bom? Potências é um conteúdo que vocês já sabem, já estudaram, né? Mas que ainda traz algumas dúvidas, então tô trazendo para vocês. Vamos embora. O que é uma potência, né, pessoal? Potência é nada mais que uma forma de representar uma multiplicação, tá? Então, quando estamos falando de potência, estamos falando de quê, pessoal? Estamos falando de multiplicação, tá? Ó, se você ainda não tá com seu caderno, com seu caneta, com seu lápis, qualquer coisa, pessoal, qualquer coisa que escreva, para o vídeo, vai lá, pega caderno, lápis, tá bom? Se você ficar só assistindo a aula, você não vai aprender. Tem que escrever. Tá vendo que eu vivo escrevendo nas apresentações? Por quê, pessoal? Porque é assim que a gente fixa, tá bom? Vamos lá. Potência, eu tenho 3 elementos. Quem são eles, pessoal? A base, que é esse número que está em azul, o expoente, que é esse número que está em vermelho, e a potência mesmo, que é o resultado, né? O que é cada uma dessas coisas, pessoal? A base, vamos lá, o que é a base, né, pessoal? É um número a ser multiplicado. Então, é ele que eu vou multiplicar por ele mesmo, tá bom? O que é o expoente, pessoal? O expoente vai falar quantas vezes vamos multiplicar a base, tá? Ó, então o que esse expoente tá falando aqui pra mim? Tá falando que eu vou pegar o 3 e vou multiplicar ele 2 vezes, tá? Então aqui eu vou fazer o quê? Ó, uma, pontinho não, né, pessoal? Uma, duas. Agora vocês vão fazer uma continha de vezes, tá bom? 3 vezes 3 é igual a 9, tá? Pessoal, vou falar aqui de novo, prestem muita atenção. Vocês não vão fazer o quê, pessoal? Achar que é 3 vezes 2. Não vão fazer isso. Não é para fazer isto. Potência é multiplicar um número por ele mesmo várias vezes, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui? Esse doisinho aqui, que é o expoente, tá falando quantas vezes nós vamos multiplicar a base por ela mesma, tá bom? Potência é uma multiplicação de fatores iguais. Vou dar um exemplo aqui. Tem aqui, ó, pessoal, 2 a quarta. Eu vou fazer 2 vezes 4? Não. Eu vou fazer o 2 vezes 2, quantas vezes? 4 vezes. Então, vem cá e escreve. Uma, pontinho, 2, pontinho, 3, pontinho, 4, tá? Agora, nós vamos multiplicar. 2 vezes 2 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar quanto? 8. 8 vezes 2 vai dar o quê, pessoal? Vai dar 16, tá? Então, quanto que é 2 à quarta? É 16. A professora precisa ficar escrevendo isso? Não. Se você já tiver aqui na sua cabeça que não é para fazer 2 vezes 4, é para fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ok? Vou dar um exemplo aqui agora. Vamos fazer aqui, pessoal, 4 ao cubo, tá bom? Ó, eu sei que eu tenho que multiplicar o 4 3 vezes, então eu faço. Faz aí na sua cabeça. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar 64, tá? Ah, professora, mas ainda não tô muito bom nisso. Então, escreve, ó. 1, 2, 3. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar 64, tá bom? Isso que é potência. Basicamente é isso, tá? Vamos dar seguimento. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Ali a gente tem o 2 ao cubo, que é o 2 elevado a 3. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Fechou. O que vai acontecer, pessoal, quando a gente tem os números negativos? Lembra da aula passada que a gente fez a regrinha de sinais para multiplicação e divisão? É a mesma coisa que nós vamos fazer aqui, tá? Qual que é a nossa regra de sinal? Vamos relembrar. Ó, regra de sinais. Pessoal, quando eu estou multiplicando dois números de sinais iguais, o meu resultado é o que, pessoal? É um resultado positivo, tá? Quando eu estou multiplicando
dois números de sinais diferentes, o meu resultado, ele é o quê, pessoal? Ele é negativo, tá bom? Então, essa é a nossa regrinha de sinal. Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho menos 4 ao cubo, tá? Prestem atenção nesse menos, pessoal. Se esse menos está dentro dos parênteses ou se esse menos está fora dos parênteses, tá? Vamos lá. Eu tenho menos 4 elevado ao cubo. Já aprendemos que o número pequeno indica quantas vezes eu tenho que repetir o maior. Então, vamos repetir. 1, 2, 3. Tá bom? Regra de sinal. Vamos lá. Toda vez que eu vou aplicar a regra de sinal, eu vou fazendo de 2 em 2 números, tá? Eu vou fazer aqui de uma cor diferente para não confundir. Vamos lá, ó. Menos vezes menos. Ó, menos vezes menos são sinais iguais. Então, quer dizer que aqui me gerou um resultado positivo. Esse positivo com esse negativo aqui são sinais diferentes. Então, quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que a minha resposta, ela vai ser o quê? Vai ser positiva. Agora, vamos multiplicar. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, quanto deu? 64, tá bom? Então, quando o número está entre parênteses, o negativo, a gente vai fazer regrinha de sinais, tá? Então, cadê o caderno? Anota aí, observação. Vamos fazer a regra de sinais quando o número estiver dentro dos parênteses. Anotou isso aí no seu caderno? A nota bem grande, grifa, tá? Porque embaixo a gente tem um exemplo, menos 4 ao quadrado. Esse menos aí, pessoal, ele tá separado, tá? Ele tá separado da potência. A potência é só sobre o 4, tá bom? Aqui é como se eu tivesse uma coisa separada. Então, esse menos já vai vir aqui pra cá direto. E agora eu copio, eu faço a potência, né? Quanto que é 4 ao quadrado? 4 vezes 4 vai dar 16, tá bom? Então, prestem atenção, pessoal. Se o menos estiver entre o parêntese, a gente vai fazer regrinha de sinal. Se o menos estiver fora do parêntese, a gente não vai fazer regrinha de sinal, tá? Agora, prestem atenção no de baixo. Tá vendo que eu tenho um menos fora do parêntese? Ou seja, lembra lá da outra aula? Quando eu tenho um menos que está encostado no parêntese, significa que eu quero o oposto do meu número, né? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí. Primeira coisa que nós vamos resolver, pessoal, é quem tá lá dentro do parêntese, tá? Corrijam aí pra mim que aqui tá faltando um parêntese também, tá bom? Tem que ser assim, tá? Ficou faltando aí, não esqueçam de colocar. Então, vamos lá, pessoal. Copiei o parêntese que tava de fora e abri o parêntese. Agora, nós vamos resolver esse menos 3 elevado ao quadrado. Quer dizer que eu tenho que repetir ele 2 vezes. Repetir ele 2 vezes. Vamos resolver o que tá dentro, tá? Ó, menos vezes menos vai me dar o quê, pessoal? Vai me dar mais. 3 vezes 3, 9. Agora, nós vamos resolver esse menos que tá aí do ladinho de fora do parêntese, tá? O oposto de mais 9 é quem? É o menos 9. Tá vendo que a gente tem 3 casos aqui, pessoal, tá? Um que o menos tá dentro do parêntese, que eu vou só aplicar a regrinha de sinal e calcular a potência. O menos ali não tem nenhum parêntese, só tá aquele menos, então ele vai parar lá na minha resposta, tá? Eu poderia ter menos 3 ao quadrado, menos 5 ao quinta, menos qualquer coisa. O menos ia acompanhar na resposta. E tem esse menuzinho que tá multiplicando o parêntese, tá? Toda vez que esse menuzinho tá encostado no parêntese, significa que a gente quer quem? A gente quer o oposto. Então, nós temos esses 3 casos, tá bom? Tá com dúvida, pessoal? Volta o vídeo, assiste de novo. Ficou com dúvida ainda? Anota a pergunta, na aula ao vivo a gente tira essas dúvidas. Como o professor aqui faz potência de fração? Boa, né? Ali, pessoal, eu tenho a fração. Eu tenho o numerador, que é quem tá em cima, e tenho o denominador, quem tá embaixo. Vou aplicar minha potência em cima e embaixo, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu tenho o quê? 1 ao cubo sobre 2 ao cubo. Vou resolver a parte de cima e vou resolver a parte de baixo, tranquilamente, tá? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, tá? Então, ficou 1/8. Pronto, acabou, pode deixar indicada em fração assim, tá bom? E agora, professora, como que eu faço número com vírgula? Você vai fazer exatamente a mesma coisa. Se o número for negativo e o menos estiver dentro dos parênteses, nós vamos fazer regrinha de sinal, tá bom? Então, é o nosso caso. Então, aqui eu tenho que repetir o menos 2, o menos 0,2, quantas vezes? Eu tenho que repetir 4 vezes. Bora. 1, 2, 3, 4, ok? Vamos, primeiro passo, abrir a multiplicação, regrinha de sinal, tá? Ó, vamos fazer regrinha de sinal, vou fazer de azul aqui para ficar mais fácil. Menos vezes menos são sinais iguais, então vai me dar um número positivo. Positivo com negativo, sinais diferentes, então vai me gerar um resultado negativo. Negativo com negativo vai me dar um sinal positivo, ok? Vamos multiplicar agora, pessoal? Você vai pegar o seu celular aí e vai fazer 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Você que quer aprender a fazer, que eu acho que é o que todo mundo deveria, vamos fazer aqui no cantinho, né? Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? 0,2 vezes 0,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. Como esse zero tá aqui, pessoal, só baixa ele aqui, tá? Onde que eu ponho a vírgula? Vamos contar quantas casas tem após a vírgula, ó. Uma de cima, outra de baixo. Então, uma com uma, duas. Uma, duas. Então, eu sei, pessoal, que esse número vezes esse me deu 0,04. Vou multiplicar novamente, tá? Um pouquinho. 0,04 vezes 0,2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Abaixa esse zero que tá aqui na frente. Vamos contar quantas casas? Ó, 1, 2, 3. Desconta. 1, 2, 3. Botou a vírgula, tá? Então, esse vezes esse deu quanto? 0,008. E agora eu tenho que fazer 0,008 vezes 0,2, tá? 2 vezes 8, 6, vão 1. 2 vezes 0, nada, mais um que foi 1, 0, 0. Abaixa esse 0 aqui, tá? Vamos contar as casas decimais? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, qual que é a minha resposta aqui, gente? 0,0016, tá bom? Então, assim foi. Pessoal, quero dizer um negócio aqui com vocês agora. Vamos observar o que foi acontecendo, né? Gente, tem um erro aqui, ó. Vamos arrumar aí, pessoal? Eu falei uma coisa e escrevi outra, tá? Ó, observe aqui. Menos vezes menos deu mais. Mais vezes menos são sinais diferentes. Então, aqui, ó. Aqui é menos, tá? Corrijam aí, por favor. Vamos fazer aqui, pessoal, alguns exemplos, tá bom? Ó, eu tenho aqui menos 2 elevado ao cubo e menos 2 elevado a quarto, tá? Vamos fazer cada um aqui? Vamos lá. Quantas vezes eu tenho que repetir o menos 2 aqui? 3 vezes, né? Então, vamos embora. 1, 2, 3. Quantas vezes eu tenho que repetir aqui embaixo? 4. Então, repete aí. Primeira coisa que a gente vai fazer, regra de sinal, né? Então, vamos lá. Ó, menos vezes menos vai me dar um número positivo, porque eles são sinais iguais, tá? Mais vezes menos vai me dar uma resposta negativa. Vamos multiplicar? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui deu 8, tá bom? Aqui, pessoal, vamos lá no de baixo fazer. Menos vezes menos me deu mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais, tá bom? Fazendo regrinha de sinal, tá? De pouquinho em pouquinho, vocês vão conseguir. Então, aqui me deu um número positivo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, deu 16. Pessoal,
tem uma regrinha aqui que vai poder facilitar a vida de vocês em relação a esse sinal, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte que eu vou mostrar para vocês agora. Quando, pessoal, eu tenho uma base negativa e o meu expoente aqui, ó, ele é o quê? Ele é ímpar, tá? Ele é ímpar. Quando ele é ímpar, a minha resposta vai ser o quê, pessoal? Minha resposta vai ser negativa, tá? Toda vez. Quando eu tiver uma base negativa e um expoente par, a minha resposta ela vai ser positiva, tá? Então, vamos escrever isso aí? Então, vamos lá. Quando a base for negativa, lembrando que ela tem que estar dentro dos parênteses, tá? E o expoente for ímpar, o resultado é sempre negativo, tá, gente? E agora ao contrário, né? Quando a base for negativa, só serve para base negativa, tá? Que é negativa. E o expoente... Ixi, ficou errado. E o expoente for par, o resultado é positivo, tá bom? Então, pensem sempre nessa regrinha. E é bom que fica até fácil, né? Par positivo, né? Ímpar negativo, tá bom? Então, no formulário que vocês vão responder, vai ter um exercício assim, tá bom? Eu coloco lá algumas potências. Eu tenho lá 3 elevado a 29. Isso aqui, pessoal, vai ser positivo ou negativo? A sua base é positiva, o seu resultado é positivo, tá? Mas se eu tenho lá assim, menos 4 elevado a 101. Eu te pergunto, pessoal, 101 é par ou ímpar? É ímpar. Se é ímpar, o meu resultado aqui vai ser o quê, pessoal? Vai ser negativo, tá bom? Então, vai ter uma perguntinha dessa lá, então vocês fiquem atentos. Temos aqui agora, que eu quero relembrar com vocês, algumas potências especiais, tá bom? Que eu trouxe aqui só para vocês lembrarem um pouquinho. Primeiro, potência de expoente 1. Sempre que o expoente for igual a 1, o resultado será igual à base. O que quer dizer isso, pessoal? Vamos supor que a gente tem lá uma potência assim, ó, menos 4. Ai, professora, cadê o expoente dela? Então, quando o número tá assim sozinho, sem nada, quer dizer que esse expoente é 1, tá? Então, quando a gente for fazer algumas continhas, que é na próxima aula, ou quando vocês estiverem respondendo algum exercício, se não tiver nada em cima do número, o expoente dele é 1, tá? Então, é porque significa que ele aparece quantas vezes? Ele aparece uma única vez, tá? Potências de expoente zero, pessoal. Sempre que o expoente for igual a zero, o resultado será 1. Então, eu vou falar uma coisa aqui com vocês vão repetir comigo, que nós vamos decorar isso, tá? Todo número elevado a zero é 1. Eu disse 1. E vou dizer mais uma vez. 1. E vou falar mais uma vez. 1. E se for necessário, eu escrevo mais uma vez. Que todo número elevado a zero, pessoal, ele é 1, tá? 1, 1, 1. Então, nós temos ali 2 elevado a zero é 1, 5 elevado a zero é 1, menos 10 elevado a zero é 1, 65 elevado a zero é 1, coraçãozinho, na verdade, estrelinha elevada a zero é 1, coraçãozinho elevado a zero é 1, árvorezinha elevada a zero é 1, fração elevada a zero é 1, todo e qualquer número elevado a zero é 1. Eu acho que eu deixei isso bem claro, né? Por que que é 1, pessoal? Porque esse número não vai aparecer nenhuma vez, tá? E aí, quando ele não aparece nenhuma vez, o que sobra lá é somente 1, tá? Vamos fazer aqui
bem rápido para vocês entenderem, para o vídeo não ficar muito extenso. Eu tenho, se 3 a quarta, quanto que é 3 a quarta? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Tenho 3 ao cubo, 3 ao cubo é 27, 3 ao quadrado é 9, 3 elevado a 1 é 3, e quanto seria 3 elevado a 0, tá? Pensem comigo, pessoal, de 81 para cá e para 27, eu dividi por 3. Então, 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3, pessoal, dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E quanto que é 3 dividido por 3? 3 balinhas para 3 pessoas. Quanto que vai dar? Vai me dar o quê? Vai me dar 1, tá? Então, a gente vai decaindo as potências. Então, a gente vai ter que dividir por 3. Então, por isso que toda potência elevada a zero é 1, tá? Potência de base 10, pessoal. Potência de base 10 é uma regrinha muito simples que vai facilitar a conta de vocês, tá bom? Vamos aqui. Qual que é o valor desse expoente aqui? É 1. Então, quantos zeros vai ter na minha resposta? 1 também. 10 ao quadrado. Qual que é o valor do expoente? 2. Então, quantos zeros vai ter minha resposta? 2 também. 10 ao cubo. Tem 3 zeros, ó. Tá? Ah, professor, então quanto que é 10 elevado à sexta? Boto 1 aqui e faz 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, e se o número for negativo? Menos 10 elevado a 4. Vamos lá. Número negativo, expoente par, a resposta é positiva. Agora, eu coloco 1 na frente. 1, 2, 3, 4, tá? Ah, e se for menos 10 elevado a 7? Número negativo, elevado a expoente ímpar, a resposta é negativa. Coloco 7 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom? Essas são nossas potências especiais. Agora, pessoal, temos uma coisa muito importante, tá? O que acontece quando o nosso expoente ele for negativo, tá? Professor, vai aparecer expoente negativo? Vai, mas não se preocupe, tá bom? O que são esses expoentes negativos, pessoal? É uma representação, tá? Ele está me dizendo, então, expoente negativo, tá? O que é isso aqui, pessoal? Ele está me dizendo que ele quer quem? O inverso do número, tá? Ó, não confundam oposto com inverso. Oposto é aquele negocinho do mais e menos, né? Inverso, pessoal, é quando eu coloco na fração, tá? Então, aqui, quem que é o inverso? Vamos lá, ó. Quem que é o inverso? O inverso de 2 é quem, pessoal? É 1 sobre 2, tá? Então, é quando eu viro ele, tá bom? Porque todo número, quando a gente escreve um número natural, é como se tivesse um número 1 aqui embaixo. Aí, tá vendo que eu virei ele, tá? Então, é isso. Então, vamos lá, pessoal. Quem que é o inverso de menos 5? É quem, pessoal? É menos 1 sobre 5, tá? O sinal, carrega o sinal junto. Mas aí, você vira o número, tá? Fica 1 sobre aquilo, tá bom? E aí, pessoal, como que eu vou falar pra você que eu quero que você faça essa viradinha, né? Essa viradinha, pessoal, é o meu expoente negativo, tá bom? Então, ali, observe ali eu coloquei 1 sobre menos 3 ao quadrado, tá? Mas eu não quero deixar escrito em forma de fração. O que eu vou fazer? Eu vou copiar a minha potência e aí eu coloco um expoente negativo, tá? Esse expoente negativo tá dizendo pra mim o quê? Que esse 3 não é lá na linha do numerador, ele fica onde? Ele fica na linha do denominador. Ali a mesma coisa, 1 sobre 5 ao quadrado. Não quero escrever em forma de fração. Então, o que nós vamos escrever? 5 elevado a menos 2, tá? Aqui, pessoal, eu já coloquei 5 elevado a menos 2. Como que a gente faz para resolver, caso um dia eu peça, resolva as potências? Você vai fazer assim, ó. Você vai virar 1 sobre 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 é 5 vezes 2 que dá 10? Não, 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 não. Eu tenho que repetir o 5 duas vezes, e aí eu faço 5 vezes 5, vai dar 25, tá? Então, o expoente negativo indica que queremos o inverso do número, ou seja, 1 sobre aquele número, tá?
Não confundam, oposto é diferente de inverso. Oposto é aquele negócio, né? O oposto do positivo é o negativo. Inverso é quando eu viro o número, tá bom? Fica 1 sobre alguma coisa. Pessoal, para a aula de hoje é somente isso, tá? Na aula 6 a gente vai falar um pouquinho de propriedades dessas potências. Espero vocês. Tchau!